Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Enzo. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo jóia. A nossa aulinha de hoje é de ciências e a pergunta é: o que é lixo? Nós vamos descobrir. Mas antes, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Querido Papai do Céu, eu estou aqui para te agradecer pelo dia de hoje, pedir que o Senhor fique conosco, cuide de nós, da nossa família, da nossa saúde e esteja do nosso lado. Que nós podemos aprender muito hoje e que o Senhor nos faça muito, muito, muito feliz. Em nome do Senhor Jesus, amém! Vamos lá? Vamos pegar o nosso livrinho lá na página 82 e vamos falar um pouquinho sobre o lixo. Muito bem. O que é o lixo? O lixo é tudo aquilo que não tem mais utilidade na forma como ele tá. Por isso é descartado. O lixo é o resultado das atividades que nós fazemos, que nós usamos. Como, prof? Como uma latinha de alumínio, como um tubo de pasta de dente usada, como uma fruta que nós já comemos, como, enfim, várias coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Não existe lixo na natureza, porque os materiais naturais são utilizados por seres vivos durante todo o tempo. Ou seja, os lixos que nós descartamos e que vai na natureza, os outros seres vivos acabam utilizando e muitas vezes até prejudicando eles. As folhas que caem das árvores, as cascas dos ovos, os restos de animais e até mesmo as fezes e a urina são usados como alimento dos outros animais pequenininhos ou dos grandes, ou seja, eles mesmos acabam utilizando esse lixo. Quando o ser humano passou a viver nas cidades em grandes quantidades e a fabricar coisas que não existiam na natureza, a produção de lixo começou. Ou seja, lá no campo a produção de lixo é um pouco menor. Agora na cidade o lixo aumentou demais. No passado, a quantidade de lixo era bem menor do que nós usamos hoje em dia. Havia um número menor de pessoas e elas compravam bem menos coisas do que nós compramos hoje em dia, não é mesmo? As pessoas também tinham o costume de reaproveitar alguns objetos ou materiais que infelizmente hoje nós acabamos não aproveitando mais. Ai. Era comum, por exemplo, a utilização de potes de vidros, aqueles potes que vêm azeitonas, o que mais? Pepinos, aqueles potes de vidros grandões, sabe? Que embalavam os alimentos para guardar outras coisas. Eles usavam esses potes para guardar alimentos para consumir mais tarde. Mas depois que surgiu as panelas, as coisas foram mudando e as pessoas deixaram de lado esses potes. E para onde foram esses potes? Para o lixo. Por isso que a produção de lixo está aumentando. Atualmente, Enzo, há um número muito grande de pessoas que consomem muitas coisas e geralmente não reaproveita, como por exemplo uma garrafa PET que nós podemos utilizar para colocar água e tomar novamente. O que mais? Uma caixa de leite que nós podemos usar para fazer alguma atividade até mesmo da escola. As pessoas acabam não usando e tudo isso vai para o lixo e a produção de lixo aumenta. Os avanços na ciência e na tecnologia naquelas pessoas que estudam sobre o lixo, sabe, Enzo? Levaram à produção de novos materiais e objetos. O plástico das garrafas PET e o metal das latas da embalagem de alimentos e bebidas são exemplos dessas novidades. E depois de serem utilizadas apenas uma vez, geralmente são jogadas fora. Sabe aquelas latinhas de refrigerante? Muitas vezes nós não usamos elas para nada e elas vão para o lixo.
Mas uma coisa é muito importante sobre tudo isso que a gente está falando do lixo. É sempre colocar ele no lixo. Tudo que nós não usamos ou terminamos de utilizar, por exemplo, Enzo, nós temos que jogar na latinha de lixo. Porque se jogar no chão, esse lixo vai lá nos oceanos, nos rios e depois... para arrumar dá muito trabalho, sabe, Enzo? Para pegar todos esses lixinhos lá dos rios. Então nós temos que tomar cuidado e sempre jogar no lixo. Ah, Prof. Meire, mas você acabou de falar que é tão difícil essa coisa de ter tanto lixo, mas não é por isso que nós não vamos deixar de comer. Mas sempre ter o cuidado de fazer o mínimo, que é jogar no lixo. Nada de jogar restos de comida no chão e nem pacotinhos de bala e nem nada disso. Vamos jogar no lixo, que as pessoas responsáveis vão saber o que fazer com cada um deles, tá bom? Ufa, aprendemos muita coisa sobre o lixo. Agora vamos lá para nossa folha da atividade do livro? É a folha 83. E aqui em cima tem mais algumas informações sobre as latinhas que a prof falou de Coca-Cola e as garrafas de água. Diz assim: as embalagens de plástico, que é aquelas de litros de refrigerante, sabe? Ou de água. E de metal, que são as as latinhas de refrigerante, podem representar grande parte do lixo produzido pelas pessoas. Essas embalagens é o que nós mais usamos e muitas vezes não reutilizamos, não usamos para fazer outra coisa. Então eles são grande parte do nosso lixo. Agora vamos para a nossa atividade? Antes de seguir, vamos finalizar uma atividade sobre o lixo. A quantidade de lixo recolhida atualmente, que hoje as pessoas recolhem, esses responsáveis nas ruas que recolhem esse lixo, era maior do que a quantidade de lixo recolhida no passado. Nós aumentamos a produção de lixo ou nós diminuímos? Com as pessoas morando nas cidades, o lixo aumentou ou diminuiu? Aumentou, a prof explicou que lá no campo eles reutilizavam. E depois que nós viemos para a cidade, as coisas ficaram um pouquinho mais fácil e tudo muito tranquilo para ter acesso. Então o lixo aumentou. Isso mesmo, então você vai marcar o xizinho no aumentou, tá bom? E lá no número 2, esse é legal. Circule os objetos que em tempos antigos não faziam parte do lixo ou eram raros, mas hoje são comuns. Lembra que a prof falou agora mesmo sobre a garrafa de plástica que nós tomamos água ou a latinha de refrigerante? Antes as pessoas tomavam refrigerante? Não, então era bem difícil de encontrar. Vamos ver quais dessas imagens aqui, quais desses produtos nós não consumíamos antes, mas agora consumimos bastante. Restos de frutas. Não, eles comiam frutas. Então nós não vamos circular. Latas de alumínio. Sim, agora aumentou a produção de lata de alumínio. Então nós vamos circular. Garrafa de plástica. Também nós vamos circular, porque antes eles não consumiam a garrafa plástica. E pote de vidro. Nós vamos circular também. Tá bom? Você viu que legal a nossa aula? O importante hoje foi a gente relembrar sobre o lixo e a importância de reciclar, de jogar a comidinha lá no lixo orgânico e também aqueles produtos que nós podemos reutilizar no lixinho verde, tá bom? Essa foi a nossa aulinha, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de marcar ali os objetos que em tempos antigos não faziam parte do lixo ou eram raros, mas hoje são comuns. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!